Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Se tem um cara produtivo aí no meio literário é o tal do Stephen King. Isso mesmo, porque as obras desse cidadão já geraram vários filmes, como Christine, O Iluminado, Sonho de Liberdade, entre tantos outros. E o homem nunca para de escrever, então sempre tem coisa nova pra adaptar. Tô trabalhando, eu sou TikToker. Muitas vezes dá certo, viram filmes icônicos daqueles que muita gente guarda no coração. Outras, nem tanto. Sai ali um Chamas da Vingança, um Comboio do Terror, umas coisinhas bem horrorosas, entendeu? Mas a gente também tem uma série de filmes baseados em obras do Stephen King que ficam ali na meiuca. Eles não são nem maravilhosos e nem tenebrosos. E é exatamente sobre um deles que a gente vai falar hoje aqui no canal Piuí em mais um Filmes que Existem. 1408. Ou 1408. Ou 1408. Ou 148. Ou 1408. E eu espero muito mais do que 1408 likes nesse vídeo aqui. Muito mais. Então aperta agora embaixo. Sabe que eu me irrito muito quando eu falo, então aperta aqui embaixo? Porque parece que eu tô querendo dizer outra coisa com isso. Stephen King já é uma lenda, é um dos autores mais respeitados e mais bem-sucedidos da história. Ele pode ter começado ali num gênero que não era muito respeitado, que é o do horror, mas ele conseguiu conquistar muito o coração dos fãs, e assim ele começou a lançar livros e contos que viraram sucessos tão grandes que há mais de 40 anos esse cara tá lançando coisa e ele não para. Prova disso é que no ano 2000 ele lançou o livro Sobre a Escrita, que é parte uma autobiografia e parte um guia para contribuir com a carreira de novos escritores. Vamos ser sinceros, tá? O Stephen King, o que ele mais faz é self-insert nas histórias, né? Quantos livros dele que viraram filmes não é sobre um escritor passando por maus bocados? Pelo menos uns 15. Para mostrar como funciona a criação de uma história na mente dele, o Stephen King começou a rabiscar ali um conto sobre um escritor envolvendo um hotel mal assombrado e de repente ele percebeu que ele estava gostando demais daquela história. Gostei, hein? Maneiro, maneiro. Tanto que ele acabou publicando ela como parte de uma antologia. E aí, lá por 2003, já sabendo do histórico de adaptações de Stephen King, a Dimension Films percebeu que ele tinha uma nova história e era uma história muito interessante. Então eles adquiriram os direitos dessa obra e alguns anos depois foi lançado um filme que já é intrigante até mesmo no seu título, 1408. Lançado em 2007 com o roteiro de Matt Greenberg de Halloween H20 e da dupla Scott Alexander e Larry Karaszewski. Porra, difícil, hein? Karaszewski? Dupla essa responsável por Ed Wood e com direção do sueco Mikael Hofström. 1408 acompanha o escritor Mike Esling, que é tipo esses escritor de livro assustador. Ele fica indo em vários quartos de hotel supostamente assombrados e relata o que ele está vivenciando ali. Mas geralmente ele tende a fazer isso de uma forma assustadora. Ele mente realmente para as pessoas terem muito medinho. O que ele é? Mentiroso! O que ele é? Mentiroso! Isso porque o Mike Esling nem acredita no sobrenatural. Ele já foi em vários desses hotéis e nunca aconteceu nada de apavorante. Ultimamente, na verdade, a única vez que ele se assustou foi quando ele foi surfar e quase morreu afogado. Tomou um caldo! Porém, num certo dia, chega um cartão na casa do Mike falando sobre um tal Hotel Dolphin. Um hotel que supostamente tem um quarto 1408 que é muito assustador e que ninguém deveria entrar. No aviso diz, nunca entre no quarto 1408 porque muitas tragédias já aconteceram. E isso gera muito interesse no nosso querido Mike, que pensa, vou monetizar com mais uma historinha para boi dormir. Então ele liga lá pro pessoal do hotel e fala, quero me hospedar no 1408. Aí eles falam, para essa data não dá. Não, então eu quero pra semana que vem. Também não dá. E pro ano que vem? Também não pode. Então ele entende que o pessoal faz de tudo para que ele não vá para aquele quarto. Não é não. Isso deixa o Mike ainda mais curioso e ele decide ir pessoalmente até o Hotel Dolphin, onde ele acaba conversando com o gerente do hotel, Gerald Olin, interpretado pelo Samuel L. Jackson, que fala pra ele assim, ó,
No 1408 ninguém se hospeda, esse quarto está fechado permanentemente. E aí o Mike Ainsley começa a tentar descobrir o porquê e tudo mais, e o cara explica pra ele que já aconteceram 56 mortes no 1408. O pessoal da limpeza detesta que alguém entre naquele quarto, porque depois eles têm muito trabalho limpando coisas horrorosas que acontecem lá. Segundo o Olin, ninguém nunca ficou mais do que 1 hora no 1408. No one's ever lasted more than an hour. O Mike ameaça que vai chamar o advogado dele porque eles são proibidos de negar serviço. E ao invés de falar para o Mike que o quarto estava em manutenção e que não tem jeito de ele entrar ali, o pessoal acaba aceitando e fala: vai lá, mano, pode entrar no quarto, só que a gente tá te avisando, tá? Vai dar merda. Você tá fudido! E basta o Mike entrar no 1408 que nada acontece. This is it. Ele começa a gravar no gravadorzinho de voz dele, a experiência, ele fala: ó, é um quarto como qualquer outro que eu já fui, tem uma iluminação aqui, tem um banheiro ali, tá tudo igual, tá tudo normal. Valeu! Mas é aí que do nada o rádio relógio desse quarto se liga e começa a tocar a música We've Only Just Begun, que significa estamos apenas começando. We've only just begun. É do Carpenter essa música, é muito boa. Cara, e na tua voz fica melhor ainda. É realmente uma bela voz. E além disso, ele olha ali pro travesseiro e percebe que aparece um chocolatinho, então ele resolve comer. Aí ele vai no banheiro e percebe que o papel higiênico tá dobrado. Aí ele olha pro vidro e tá limpo, então ele percebe que talvez isso aqui é um espírito de uma camareira. Na verdade, ele acha que é o pessoal do hotel que tá sabotando ele, entendeu? Porque eles falaram que tinha alguma coisa de errado, o Mike sabe que não tem. Então ele começa a procurar pelo hotel algum funcionário. Ele começa a ir em busca dessa camareira que tá arrumando todas as coisas. You're gonna have to try harder, asshole! Dentro dos problemas, um que incomoda muito ele é que o termostato está quebrado, então tá muito quente ali dentro e ele não consegue baixar a temperatura. Então ele liga pro pessoal e fala: manda um técnico. O técnico se nega de entrar ali no quarto e fica auxiliando ele pela porta de como é que ele tem que fazer para o bagulho funcionar. Faça você mesmo. O Mike consegue consertar, agora a temperatura está aceitável e quando ele vai pro quarto, novamente uma mudança no quarto acontece. Aquele relógio que antes marcava o horário, agora começa uma contagem regressiva de 60 minutos. Lembrando que nunca ninguém ficou mais de 1 hora ali dentro, hein? Durante todo esse início, esse filme vai construindo através de relatos, de uma correspondência, uma notícia, as falas do gerente, ele vai construindo na gente um certo medo com relação a esse quarto. E esse filme é muito efetivo nisso. O jeito que ele conta os relatos, o que aconteceu, como aconteceu, faz um trabalho muito bom de edição, com trilha sonora, efeitos sonoros, e você vai ficando meio assustado ali, você fica realmente curioso, pô, o que tem nesse quarto, cara? I don't want you to check into 1408 because I don't want to clean up the mess. Exatamente, ele vai instigando a nossa curiosidade e como ele não fica mostrando flashback de coisas, como ele não fica expondo demais, a gente realmente fica curioso, nós queremos saber o que vai acontecer. Em paralelo a isso, a gente tem o Mike Ainsley duvidando de tudo. Claramente tem algo errado, mas ele é um cara tão cético, ele tá tão acostumado com isso, que pra ele não é nada, entendeu? E é muito interessante ver a relação desse filme com os números, especialmente com o número 13, que lá nos Estados Unidos é tido pelos americanos com muita superstição. Inclusive em muitos prédios lá não tem um andar 13, pula do 12 direto pro 14. Até parece uma loja da Van. E é o que acontece aqui no filme mesmo, porque ele tá no 1408, mas esse na verdade é o 13º andar. E se a gente somar 1, 4 e 8, vai dar 13 também. Então esse filme ele tem todo um lance com superstição, e superstição é uma parada que ou você acredita ou não, entendeu? E aqui a gente tá vendo um cara que definitivamente não acredita nisso, tendo que encarar todos os indícios de que alguma coisa tá errada. E a gente quer saber o que tá errado. Eu quero saber. A partir da contagem regressiva, o Mike começa a entender que esse quarto está praticamente atacando ele. Primeiro ele quase fica surdo, fica todo zoado da cabeça. Daqui a pouco ele vai tentar olhar pela janela e aí a janela desce em cima da mão dele, quase corta fora. Ele sente uma dor desgraçada, começa a gritar, agonizar, limpa a mão nas toalhas e sai muito sangue. E ele tenta limpar a mão, só que quando ele liga a torneira, a água sai fervente.
Então, vários acontecimentos começam a rolar e o Mike começa a ficar assustado e a perceber que ele precisa ir para um hospital. Então ele decide que vai embora do quarto. Só que quando ele bota a chave, ela simplesmente quebra dentro da fechadura. E o Mike se vê preso no 1408. Então ele vai correndo até a janela para tentar pedir ajuda de alguém na rua. E ele vê no prédio vizinho um cara super perto dele que talvez conseguiria ouvir, conseguiria ajudá-lo. Só que de repente ele percebe que aquele cara lá é uma outra versão dele. É ele mesmo, é o Mike que tá lá. E aí é muito louco, você acaba entendendo que esse quarto ele mescla acontecimentos reais e físicos com coisas metafísicas. Então, aquela versão que ele tá vendo dele é ele no futuro, é ele no passado, o que ele tá enxergando ali? Não dá pra entender muito bem ainda. E o Mike tá desesperado pra sair dali, porque ele já ligou na recepção e o pessoal tá se negando, tá falando assim, cara, você vai ficar aqui agora, você tem que ficar dentro desse quarto. Você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E ele começa a se desesperar. Ele pega um abajur e joga na estrada, tentando avisar alguém de que ele tá lá em cima. Só que quando ele faz isso, esse abajur voa e desaparece, como se fosse uma estática de televisão. E por falar em televisão, tudo fica mais bizarro quando a TV do quarto se liga sozinha e começa a mostrar algumas filmagens do Mike com a sua ex-esposa Lily e a filha deles, a Kate, que faleceu de uma doença muito grave. E aí o Mike começa a assistir aquelas imagens e ele fica ainda mais cabreiro e emotivo com tudo aquilo que tá rolando. E fica claro que isso é uma rusga na vida do Mike e ele não tá a fim de revisitar, então ele faz de tudo para evitar contato com essa lembrança. Quando ele vai até o banheiro, ele também vê seu falecido pai e ele tem uma espécie de conversa mostrando que eles não tinham uma relação muito boa, algo errado aconteceu ali e isso deixa ele mais traumatizado ainda. É como se esse quarto de hotel conseguisse visitar as lembranças e memórias do nosso querido Mike e fazer de tudo para que ele relembrasse tudo aquilo que machuca ele e deixar ele completamente desgraçado. Que maldade você fez comigo. Mike decide escapar pela janela, maluco, ele não sabe mais o que fazer, então ele vai pelo parapeito. Ele tinha assistido aquele filme Mulher Gato, que ela também fica no parapeito. E lá ela conseguiu, né? Pra salvar um gato. Ele pensou, bom, se ela fez aquilo pra salvar um gato, eu quero salvar minha vida, tem que fazer igual. E ele vai passando, mas daqui a pouco vem uma ilusão de ótica muito louca que mostra que na verdade ele está numa parede infinita. Não tem mais janelas ali, apenas as janelas do seu próprio quarto. Ele se vê obrigado a voltar então pro 1408. A essa altura do campeonato ele olha aquele mapa com saídas de emergência que tem atrás da porta de entrada do quarto do hotel e ele percebe que esse mapa está diferente. Agora ele está literalmente preso, ele foi engolido por esse quarto. E sem saber o que fazer, o Mike se senta num canto, começa a ter algumas lembranças de quando ele e sua esposa descobriram o câncer da filha deles e no meio dessas divagações ele pensa, vou pedir ajuda para ela. Então ele pega o notebook dele e consegue fazer uma chamada de vídeo com a Lily, a mulher dele. E aí nessa chamada a gente entende que eles já não são mais um casal, estão separados há muito tempo e ela fala, o que você está falando comigo? Eu nem converso mais contigo, faz tanto tempo que não fala comigo, tu vem pedir ajuda do nada e tal. E ele fica desesperado tentando avisar, eu tô no Hotel Dolphin no 1408, por favor, manda ajuda, ele faz de tudo para tentar contato com ela. Alguém me ajuda! Porém, começa o sistema anti-incêndio do hotel, começa a jogar água ali no notebook, no quarto inteiro, vira praticamente um dilúvio. E aí ele meio que perde as esperanças, ele não sabe mais o que fazer, ele já tentou tudo que estava ao alcance dele. Então ele começa a lembrar da filha dele e aí vem como se fosse uma tentativa daquele quarto de hotel mostrar onde ele errou. Mostra que no final da vida da filha dele, ele perdeu a esperança sobre um bem maior, sobre um paraíso, e ele não incentivava a esposa dele a pensar nisso também, dizia pra ela que é uma perda de tempo. Então ele meio que entende que ele não lidou com essa história da melhor maneira possível, né? We did everything we could. No, we didn't. We should have helped her fight. Oh my God. Instead of filling her head full of these stories about heavens and the clouds and Nirvana and all that. Claramente o Mike, ele não só é um descrente dos hotéis que ele visita, mas ele é uma pessoa sem crença de modo geral, assim. Então, a mulher dele
conversava com a filha do casal, porque, enfim, chegou no fim da vida e ela tentava dar algum tipo de conforto para essa criança, então comentava sobre um paraíso, um local para onde essa menina poderia ir, e o Mike ficava muito incomodado com isso. Para ele, essa ideia era como se a mulher dele estivesse desistindo da vida da filha do casal, entendeu? Só que não é isso, as pessoas de fato acreditam e ela estava tentando passar uma imagem mais positiva para a garota e tudo mais, só que o Mike fica enfrentando esse terror psicológico que ele mesmo cria. E isso é muito legal nesse filme, que ele é um filme de terror, mas até suspense, que não depende de sustos baratos. Esse aqui não é um filme de susto, o foco dele realmente é o terror psicológico. E esse filme estuda a psique desse escritor, porque ele era um cara completamente descrente, daquela maneira até meio chata, tá ligado? E não é que ele duvidava das coisas, ele afirmava que não existia, entendeu? Então é meio que ele enfrentando ele mesmo dentro daquele quarto. What do you want from me? Huh? What do you want from me? Eu acho que esse filme funciona muito bem justamente por causa que ele sabe usar aquele espaço e sabe usar a mente do personagem. Eu sei que tem muita gente que não gosta disso aqui porque vai sentir falta de um terror mais tradicional e tudo mais, e também tem muita gente que não gosta por causa do uso do John Cusack, que é aqui o nosso protagonista. Ele é um cara que às vezes tem uma atuação meio Nicolas Cageana, sabe? Um pouco mais exagerada, com alguns trejeitos cômicos. Tem muita gente que não gosta, né? De repente, o quarto fica abaixo de zero, ele quase morre de frio, só que o notebook volta a funcionar e tá naquela chamada com a esposa dele, ex-esposa no caso. E ela fala, bom, eu tô indo aí, liguei pra polícia, vou tentar te salvar e tudo mais. E aí o Mike tenta avisar ela que ela não pode chegar naquele quarto, porque senão ela vai ter esse mesmo destino. É como se fosse uma curva do personagem. Ele tinha aquela descrença no início, ele entendeu que isso não foi positivo pra ele, e de que a ex-esposa dele não deveria ir pra aquele quarto, porque assim ela passaria pelo mesmo destino. Só que aquela cópia do Mike fala pra ela vir sim, pode vir também, meu amigo, pode ir pra cá que vai ser muito bom. Ele fica desesperado tentando falar pra ela não vir ali, o notebook para de funcionar e novamente uma tragédia acontece lá dentro. Dessa vez o quarto simplesmente é inundado. O Mike tá vendo um quadro ali, tem um mar, e quando ele vê, esse mar invade o local, começa uma grande confusão, o Mike morre afogado, até que ele percebe que ele não morreu afogado, ele acorda lá na praia, naquela cena inicial, onde ele estava surfando e achou que tinha se afogado, de repente ele acorda lá. E nesse momento, você que já está acostumado a ver finais excelentes em filme, você fica com um mal-estar que você acha que esse filme vai dar a desculpa de que era tudo um sonho. Puta, e aí se fosse isso ia ser tão ruim, né? Ah não, de novo não! De novo não! E o filme investe nisso, tá? Porque ele mostra pra gente que o Mike acordou e que realmente nada daquilo tinha acontecido, só que estava tudo muito fresco na memória dele. Então ele decide que vai escrever um livro sobre o caso do 1408. E ele começa a pesquisar sobre o local e várias referências do que ele via na vida dele, ele percebe que já estava naquela história, meio que dando a entender que ele criou realmente todos aqueles acontecimentos. E a gente que tá vendo o filme fica realmente decepcionado, pensa assim, caraca, foi esse o final mesmo do filme? Não pode ser. Porém, meu amigo, quando ele vai levar esse livro para publicação, ele percebe uma coisa bizarra acontecendo. As pessoas em volta dele começam a agir de uma maneira estranha. As pessoas começam a quebrar todo aquele local que ele tava, derrubar parede, derrubar porta, tudo vai se quebrando, desmoronando, e daqui a pouco ele acorda novamente dentro daquele quarto de hotel. Isso foi mais uma loucura que ele passou, mais um estágio de degradação moral que esse quarto de hotel faz com quem se hospeda lá. I was out! Please, God. De volta ao local de onde nunca saiu, o Mike fica incrédulo. Ele já perdeu as esperanças a essa altura do campeonato. E é justamente aqui que ele tem uma visão da sua filha, chamando ele. Ele consegue abraçar a sua filha Kate. Só que de repente, quando ele finalmente tem ela nos braços, ela se transforma em cinza. E essa cena é muito pesada, cara. Eles conseguem tratar muito bem esse lance do luto, dele ter perdido a filha, dele se culpar por isso, dele não ter sabido lidar muito
muito bem com o luto, e ele ter perdido a filha dele pela segunda vez aqui na mente dele, com ela virando cinzas e tal, cara, é realmente pesado, né? É muito interessante se você analisar esse filme por essa ótica do luto, de como o Mike não soube viver esse luto, como enquanto ela estava morrendo, ele não aceitava isso, ele buscava outras coisas, ele não aceitava o fato de que ela podia estar indo para o paraíso, entendeu? Ele não participou desse preparo para se despedir da garota, e depois que ela foi embora, ele também foi embora, ele parou de falar até com a própria mulher. E agora, quando ele achou que teve a oportunidade de se despedir da garota, não, ele não teve porque ela virou cinzas. E nesse momento ele recebe um telefonema da recepcionista do hotel que fala para ele: você quer fazer o check-out? Tem uma opção para você fazer o check-out e sair daqui de boa. Só que assim, talvez você não goste muito do que você tem que fazer. E aí mostra ali uma corda, né, de forca, mostrando que para ele sair dali, ele teria que tirar da própria vida. É legal que eles chamam de check-out expresso, né? Ele tem duas opções, que é ficar revivendo aquela 1 hora para sempre, ou fazer o check-out expresso. You can choose to relive this hour over and over, or you can take advantage of our express checkout system. E aí sim, o filme vai trazer algumas situações de pessoas que já passaram por esse quarto e acabaram tirando a própria vida, que era justamente isso. Toda essa galera que morreu estava fazendo o seu check-out expresso. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Mas o nosso escritor Mike passou por uma transformação durante essa jornada. Então ele não vai fazer o check-out expresso, ele vai enfrentar aquele quarto de hotel. Então ele resolve pegar aquela bebida que ele tinha recebido lá do gerente do hotel, coloca ali um paninho, faz um coquetel molofo-se e taca fogo naquele quarto ali que ele vai acabar com aquele circo de horrores. Go to hell! O quarto começa a pegar fogo, o Hotel Dolphin é totalmente evacuado e aqui a gente tem nada menos do que 4 finais diferentes. Porra! E aí, pra mim, se tem que elencar um defeito do filme, é esse lance de botar vários finais numa obra, porque é de uma covardia você não bater no peito e falar que é esse final e ponto. Você tem que gravar outros finais, pô, isso é muito paia. Eu prefiro aceitar o final original que eu vi no filme. É o final que eu vi, entendeu? Esse é o final de verdade. É isso mesmo. No final dos cinemas, o Mike acaba sendo resgatado pelos bombeiros, reata o seu casamento com a Lily e de fato escreve um livro sobre o 1408. E aí quando ele está finalizando esse livro inteiro, ele encontra aquele gravador de voz que ele tinha lá no início, que ele começava a falar algumas coisinhas, que ele ia narrando a sua experiência, e ele decide que ele precisa sim reviver isso. Ele precisa encarar as assombrações da vida dele. E no momento que ele dá play nesse gravador, tanto ele quanto a sua esposa Lily ouvem a voz da Kate. Katie. Help. Daddy, don't you love me anymore? Of course I do, sweetheart. I wish we could stay together. You, me and Mommy. Revelando que as coisas que ele viveu no 1408 e que para muitos não fazia sentido nenhum, foram reais. Ele conseguiu inclusive conversar com a filha do casal naquele quarto. Bom, essa é a primeira interpretação e a mais óbvia sobre o que aconteceu. Eu gosto de encarar uma outra interpretação um pouco mais pesada, que mostra que o Mike não viveu transformação suficiente e de que ele era egoísta ainda. E quando a recepcionista ficava avisando que a mulher estava chegando e tudo mais, de fato ela chegou e de fato ela entrou naquele quarto de hotel. Então ela está presa junto com ele naquela espécie de limbo que fica torturando ele. Por que eu acho isso? Porque a expressão facial da mulher ali quando ela escuta é meio estranha, parece que ela tá aterrorizada. E já o rosto do John Cusack é meio de satisfeito. E outra coisa que me faz acreditar nessa versão minha do final é que, tipo assim, é a voz de um fantasma. É bizarro pensar que isso foi capturado por um dispositivo físico e tudo mais, e de que a mulher dele poderia ouvir isso depois. É estranho, não dá pra entender muito bem. É uma interpretação. A do Léo eu acho que é mais lógica e é o que mais faz sentido. Mas é bacana você entender que ele não é um final 100% conclusivo, né? Quer saber? É disso que eu gosto. Tem outro final que é muito parecido com esse, mas a diferença é que só ele consegue ouvir a voz da filha dele no gravador. A mulher dele não expressa nenhum tipo de reação.
No final do diretor, o Mike acaba falecendo no incêndio do 1408. E aí o gerente, o Olin, ele vai até o funeral do Mike para entregar alguns pertences que haviam ficado no quarto para Lily, a ex-esposa dele. Só que ela se nega a pegar essas coisas, para ela já é um episódio passado, chega disso, e o Olin acaba ficando com tudo isso. Então ele vai até o carro, pega o gravador e quando ele dá play, ele começa a ouvir as vozes da filha do Mike. Esse é o final do diretor, que talvez meio que invalide o pensamento do Miguel, já que ele era o diretor, ele gostaria que fosse esse final, então de fato alguma coisa teria acontecido naquele quarto. E também tem uma parte final que é um jumpscare desgraçado que mostra o Mike atrás do carro com o rosto ameaçador, assustador. Que mostra que o Mike vai ser tipo um fantasma na vida do Olin. Esse daqui parece ser aquele momento em que alguém do estúdio falou assim, cara, e se a gente pusesse o susto, hein? Porque eu não acredito que o diretor, no final dele, pensou assim, bah, seria legal mesmo nós acabar com o cara todo em brasa aqui atrás de um gritão. E ainda tem um quarto final, que o Mike morre nesse incêndio e manda pro seu editor um manuscrito. Como é que ele mandou e tal, não deixa muito claro. Talvez ele conseguiu passar esse manuscrito por debaixo da porta, mandou via Bluetooth do céu, não sei, mas... Talvez tenham encontrado lá no quarto, incendiado, da mesma maneira que encontraram o gravador, podem ter encontrado alguma outra coisa. Encontrar ali ele relatando o que aconteceu. E aí tem uma frase marcante do pai, do Mike, que ele fala em certo momento do filme, que fala: quem você é, eu era, e quem você será, eu fui. Então meio que mostra que ele tá preso a esse futuro macabro que o pai dele vivenciou também, de perder todo mundo, de não ter mudado. É um final trágico, né? Trágico. No final das contas, o meu final favorito é o que tá no cinema, porque ele também abre espaço para interpretação e também mostra muito sobre o que é esse filme, né? Que é esse personagem que realmente não conseguiu lidar com o luto, né? Ele não conseguiu lidar com a situação que a filha dele passou, ele nunca teve fé, não teve fé nem nesse momento, não conseguiu amparar a própria esposa em toda essa situação que estava acontecendo, então mostra que ele é um homem muito ressentido, né? E mostra que ele também é um homem que não tem fé nenhuma em algo maior, né? Isso meio que atrapalhou bastante a vida do Mike e não é à toa que o fato de ele não ter fé, de ele supostamente ter perdido a fé em Deus quando a filha dele morreu, não é à toa que por conta disso muita gente acaba associando esse filme ao inferno da Divina Comédia. Acabam comentando que o que Mike está vivendo aqui são os ciclos do inferno que a gente vê lá no inferno da Divina Comédia. Inclusive, o Mike cita uma parada sobre o inferno, sobre o sexto ciclo, o sétimo ciclo do inferno. This is level 9. Deepest level of hell. Ele fala isso no filme, então meio que deixa claro que era uma das inspirações desse roteiro, né? E também tem todo um entendimento de que justamente por ter perdido a fé, o Mike estaria mais suscetível aos males do 1408. Mas tudo isso são interpretações e ainda bem que esse filme permite tantas interpretações assim, porque senão a gente ia estar aqui largando um final qualquer e não ia ter nem o que conversar sobre ele. Agora, por favor, vamos parar com esse negócio de múltiplos finais, né? Ah não, 4 finais é palhaçada, né? Pô! O filme 1408 custou 25 milhões e faturou 130, sendo um grande sucesso comercial. E as críticas foram positivas, o pessoal elogiou bastante o clima que o filme consegue criar, e isso é realmente muito bom mesmo. Todo o clima pré-quarto, todo o clima dentro do quarto, esse filme tem bons momentos mesmo, e esse lance de como o personagem lida com o luto é essencial para a trama. Claro que o John Cusack, ele tem essa atuação que às vezes pode ser um pouco mais caricata, e eu já vi muita gente falando assim, nossa, esse ator é muito ruim. E eu não acho que ele seja, eu acho que ele é um ator que consegue entregar a parada. Eu acho que ele acerta ou ele erra. Esse é um cara que dificilmente fica no meio termo, assim, ele não passa batido, entendeu? Ou ele destrói o filme, ou ele acaba tendo uma boa atuação ali. Mas ele não costuma passar batido. Você ama ou você odeia? 1408 é um filme que eu achei bem interessante revisitar, já tinha visto anos atrás, mas não tinha percebido todas essas nuances que o filme tem, ele é cheio de nuances realmente. Com certeza, ele não é um filme lixo, muito longe do que algumas pessoas falam. Mas também eu acho que ele não tem o suficiente para ser um filme top, né? Falta pra ele o tom perro pra ele ser um filme top, porque ele é todo redondinho, mas parece que realmente faltou aqui, especialmente na direção, eu acho, alguém que conseguisse aproveitar melhor o surrealismo do quarto, mas também alguém que chegasse e comandasse a parada, porque pra mim o filme que tem 4 finais
é porque realmente faltou alguém ali pra chegar numa conclusão ideal pra essa história, sabe? Mas eu acho que com certeza a gente pode concordar que é um filme que existe, né? É um filme que existe, definitivamente. Então é isso, pessoal. Você já assistiu 1408? Gosta, não gosta? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber a sua opinião. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. E a gente se vê em um próximo Filmes que Existem ou no 1408. A gente não fez um PeeWeeCast sobre Stephen King ainda, o Stephen King, mas a gente vai fazer e ele será em vídeo.